No vídeo anterior eu ensinei para vocês o básico sobre investimentos em renda fixa, você entendeu sobre rentabilidade, tipos de investimento, os seus riscos, e nós fizemos juntos um investimento de R$1.000 ali no banco e você pode conferir todos os detalhes lá. Hoje nós vamos falar sobre algo muito mais arrojado, algo que você pode ganhar muito mais dinheiro, porém tem muito mais riscos, riscos inclusive de prejuízo sério, é a renda variável. Eu sou o Lucas Operário, estou na internet há mais de 15 anos, há mais de 3 investindo, dono de uma carteira altamente diversificada e hoje vamos falar sobre investimentos em ações, fundos imobiliários, ETFs e outras coisas mais. Vamos lá comigo até o final. Bom, assim como eu disse lá no outro vídeo, se você for até o final comigo, sem distrações, sem pular, eu tenho certeza que você vai entender os conceitos básicos por trás da renda variável. E nos próximos vídeos nós vamos montar uma carteira diversificada em renda variável, mantendo também a nossa parcela de renda fixa que nós começamos lá no Mercado Pago, ok? Bom, então o princípio básico é: conservadores investem inicialmente na renda fixa, mas existe a renda variável que tem um potencial muito maior. A questão da renda variável é: a renda fixa eu consigo saber mais ou menos o quanto eu vou ganhar, pelos indicadores, pelas taxas. A renda variável eu invisto sem saber exatamente quanto eu vou ganhar, porque o preço oscila o tempo todo. Eu posso investir hoje e amanhã eu perdi dinheiro, como eu posso também ter ganhado dinheiro. Isso muda por diversos fatores, a gente vai falar já mais sobre isso, tá? Basicamente eu classifico a renda variável em 4 segmentos: crescimento, ações das empresas, ETFs. As ações primeiro. Como você sabe, nós temos empresas listadas na Bolsa Brasileira, a famosa B3. Então, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, Santander, entre outras várias. Essas empresas abriram capital e permite que você compre uma fatia dessas empresas e você recebe dividendos, lucros dessas empresas de acordo com a quantidade de ações que você tem dessa empresa. Então você se torna um pequeno acionista dessa empresa, por assim dizer, tá? Recebendo ali, às vezes trimestralmente, às vezes a cada 6 meses, a sua parte do lucro dessas empresas. E nós temos empresas que são excelentes pagadoras de dividendos, nós temos empresas que são cíclicas, que elas rendem bem em certas épocas, de acordo com momentos do mundo. Tem momentos que empresas de petróleo, de minério pagam mais do que outras, bancos às vezes pagam ali mais regularmente. Então, ações, tanto as ações do Brasil quanto as ações do exterior, elas costumam focar em crescimento, porque as empresas elas ganham um dinheiro hoje. A tendência é que, se a empresa for boa, ela vai continuar ganhando dinheiro, ela vai continuar aumentando o seu patrimônio, então a tendência é que você ganhe mais. Porém, você tem casos sim de empresas que quebraram, cara, no meio do caminho. Isso pode acontecer, por isso que você tem que começar a sua reserva de emergência lá na renda fixa. Depois que você juntou ali pelo menos 3, 4, 5 meses das suas contas fixas em investimentos, você começa a estudar sobre renda variável, tá? O segundo tipo são os ETFs. Os ETFs são como se fossem fundos que compram diversas empresas, às vezes inclusive empresas do mundo todo, tá? E o ETF ele tem uma grande vantagem, porque com um ETF eu posso ter tipo 15 empresas compradas. É mais fácil para administrar, porque o ETF você paga uma porcentagem geralmente muito pequena para um gestor, né, desse ETF, e ele vai fazer o balanceamento da carteira. Se ele vê que a empresa está indo mal, ele diminui ela, ele tira ela da carteira. Então, com uma ação de uma única empresa, eu posso ganhar muito dinheiro, posso perder dinheiro nessa única empresa. Quando eu vou para ETF, eu tenho ali, por exemplo, 10 empresas. Se uma dispara muito o preço do ETF geralmente não dispara tanto assim. Por quê? Porque eu tenho um monte de outras empresas ali dentro. Ele é diluído ali dentro. Porém, olha o porém do ETF, se as empresas caem, se tipo, tem uma ou duas ali dentro do ETF que despencou, eu não perco tanto quanto se eu tivesse comprado a ação individual dessa empresa. Porque o ETF está diluído entre várias empresas. Essa é uma vantagem do ETF. Pense sobre isso, tá? O outro segmento que eu classifico para vocês é o segmento de proteção. Ouro, alguns outros minérios, como a prata.
empresas ou títulos que estão atrelados à inflação ou relacionados com o dólar. Eu classifico isso como proteção porque são coisas que a gente precisa. Por exemplo, o ouro é necessário no mundo. O ouro é uma reserva de emergência, de reserva econômica de diversos e diversos países. Então a tendência é que o ouro mantenha o seu valor, tem as oscilações, a tendência é que o ouro sempre vai crescendo ao longo do tempo, tá? Então o ouro é considerado sim uma proteção. O dólar é considerado também uma proteção, tem os seus problemas também, mas em relação a moedas como a nossa, ter dólar também é muito bom na carteira, tá? Depois eu classifico um terceiro grupo de assimetria, são os grupos de criptomoedas que são muito voláteis, eu posso ganhar absurdo, como eu também posso perder do dia para a noite, tá? Sem muito aviso. As small caps, empresas pequenas, estão começando agora na bolsa, e as VCs, tá? E depois nós temos um quarto grupo, um quarto conjunto que seria o de renda passiva, que são títulos ou ações ou coisas que eu compro ali na renda variável que me gera renda passiva ali mensalmente. Por exemplo, os fundos imobiliários, chamados carinhosamente de FIIs, tá? Imagina assim, ó, eu quero comprar um prédio, mas eu não tenho grana para comprar aquele prédio, cara, é muito caro. Então eu chego com o meu vizinho e falo, ó, vizinho, vamos juntar grana para comprar aquele prédio ali? Ah, eu também não tenho, mas eu tenho um pouco mais aqui. Aí você vai juntando com os parentes, com a vizinhança, cara, conseguimos comprar aquele prédio. Agora nós todos somos donos, cada um de acordo com o que investiu, tá? Vamos colocar esse prédio para alugar? Vamos. Aí começa a gerar aluguéis com esse prédio e você vai pagar para cada uma dessas pessoas de acordo com o que ela tem. Quem paga isso? Um gestor desse fundo. Então o gestor também cobra uma taxinha para ser o gestor, tá? Então, fundo imobiliário, você pode ser um pequeno sócio de shopping centers, de galpões logísticos, de obras bem grandes de infraestrutura, de empresas que estão comprando esse tipo de coisa. Tem fundo imobiliário, inclusive, relacionado ao agronegócio, os chamados de FIAGROS. Tem fundo imobiliário lastreado em dívidas. São diversos fundos imobiliários. O vídeo hoje é um contexto básico para que você entenda, mas o fundo imobiliário ele geralmente paga mensalmente, de acordo com o que você comprou dele. Então você vai recebendo mês a mês ali, como se fosse o seu aluguel, o aluguel das empresas que você colocou ali, você recebe, tá? Então, deu para perceber que na renda variável existe muito mais potencial de você ganhar dinheiro, porque você está lidando com empresas, com coisas grandiosas, com ouro, com coisas que, assim, commodities que são afetadas de acordo com outras coisas do mundo. Mas você também pode perder, cara. Cito para vocês a Nvidia. Vocês conhecem a Nvidia, né? A maior fabricante de chips do mundo, cara, líder no mercado. Se você tivesse investido $1.000 na Nvidia há 10 anos atrás, sem tirar e reinvestir os dividendos, hoje você teria $218 mil. O que, Lucas? 21.000% de valorização? É isso mesmo, cara. 21.000% de valorização. Isso aqui é tipo o nível do Bitcoin, cara. É um crescimento surreal, cara. Tá? Agora, tem o outro lado. Por exemplo, se eu tivesse investido R$1.000 na Magazine Luiza há 5 anos atrás, hoje eu teria R$39. Uma desvalorização de 96%. Esses dois casos são extremos, tá? Então, assim, tipo, a Nvidia cresceu muito e a Magazine Luiza caiu muito. Mas na renda variável, nem sempre é assim. Às vezes você, tipo, cresce ali, cara, 300% em 10 anos, ou você perde ali, tipo, 20% em 2 anos. Então, tem os casos extremos e os casos mais convencionais, tá? O importante, pessoal, independente de qual for o seu investimento, na renda fixa, renda variável, é você ter a consciência de todos os meses, cara, tirar um pouco do que você ganha para colocar no investimento, porque você vai estar trabalhando em cima do seu patrimônio. E riqueza não é sobre o quanto você ganha todos os meses, porque isso aí é variável. Você às vezes está ali trabalhando, Lucas, mas eu tenho um salário fixo ou CLT. Você pode ser mandado embora. Tem o seu risco, o risco disso acontecer. Agora, se você tem essa consciência de todos os meses, Lucas, eu pego nem que for 10% do que eu ganho, e guardo e faço um investimento, você vai estar mais preparado para problemas que acontecem ao longo da vida, cara. Tá? Então é importante que vocês pensem sobre isso, por isso que eu estou falando muito sobre investimento nesse canal, tá? Então, quais são os riscos, Lucas? Os riscos ali enumerados da renda variável. Em primeiro lugar, não tem proteção do FGC. A proteção do FGC é só lá na renda fixa. Renda variável, não tem não. Depende da confiança na empresa.
Outra coisa, crises repentinas. Do nada pode vir ali, que nem subprime 2008. Lembra daquela crise da bolha imobiliária? Do nada, cara, despencou as bolsas do mundo. Você pode perder muito dinheiro muito rápido. Tem gente que não consegue segurar até voltar o mercado alguns anos depois. Lembra da crise da Petrobras no Brasil, 2013, 2014? A Petrobras ficou valendo muito pouquinho. O cara que comprou lá na baixa conseguiu fazer, cara, 15 vezes com a Petrobras nos dias de hoje, até mais, tá? Aí vem ali, cara, Covid, 2020. Realmente as bolsas despencaram. Todo mundo queria tirar dinheiro de investimento para poder comprar comida, enfim. Então, crises repentinas podem afetar o seu investimento na renda variável, tá? Má gestão e fraudes em empresas públicas e privadas também afetam. Você não está por dentro de tudo que está acontecendo. Por mais que tenha balanço financeiro, relatórios, às vezes surge uma bomba dentro da empresa que você investia, do nada a empresa se desvalorizou. Mas é aquilo, só perde quem vende. Se você segue a estratégia de buy and hold, ou seja, você compra e segura e você não vende, e você confia que aquela empresa é boa o suficiente para se recuperar no futuro, você mantém. Porque se você vender no momento da crise, você vai perder dinheiro. Às vezes você segura esse ativo até que a empresa volte a se valorizar para poder recuperar o seu prejuízo. Agora, claro, tem casos e casos, por isso que você tem que aprender a analisar por conta própria. Magazine Luiza não voltou desde então, 5 anos de queda. O cara que está segurando o Magazine Luiza está lá amargando um prejuízo bem alto, tá certo? Você pode ter, então, problemas externos como guerras e coisas do tipo. Você tem empresas cíclicas que ganham dinheiro em determinadas épocas ou de acordo com os bons ventos do restante do mundo. Por exemplo, a Petrobras agora está ali no seu auge por conta do barril de petróleo que está subindo, então você tem um rendimento maior também na empresa. Mas às vezes o barril de petróleo despenca, a empresa passa a ganhar menos. A mesma coisa, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A Vale, você tem ali minério de ferro, o preço do minério de ferro despenca no mundo, então eles também têm as suas dificuldades ali, entre outras várias empresas, tá? São empresas que, de commodities, elas podem ganhar muito dinheiro em algum momento e depois elas podem dar uma reduzida, porque é natural, tem ciclos no mercado, tá? Outra coisa que você pode perder dinheiro é comprar no topo e vender no fundo, como no caso da Magazine Luiza, o nosso exemplo aqui. Imagina o cara que, nossa, a Magazine Luiza está dando muito dinheiro, cara, eu vou comprar a Magazine Luiza. Comprou lá em cima, lá no topo. A empresa foi, desvalorizou. Você perdeu. A não ser que você espere um dia voltar lá, o que eu acho, sinceramente, extremamente provável. Porque não é só subir 93% de volta. Uma vez que eu cair 93%, para eu subir lá eu tenho que ir mais de 1000% para voltar ao topo que eu estava antes, tá? Então é complicado, acho que não volta não, cara. Esse é um risco que você corre. Comprar em um momento que a empresa está alta, inclusive a empresa pode ser até boa, que é o valuation. A empresa ela pode ser até uma empresa boa, mas ela está cara demais. Ela está custando demais a ação dela. Você compra pensando que ela vai continuar crescendo, em algum momento ela pode cair, ter essa oscilação. Mas oscilação de renda variável é normal, cara. O cara que não atura oscilação fica na renda fixa. Ok. Risco cambial em ativos do exterior. Digamos que Lucas, eu vou comprar o Fundo Imobiliário dos Estados Unidos, os REITs. Lucas, eu vou comprar as ações americanas, as stocks, o ETF internacional. Eu vou investir nos Estados Unidos, mas o dólar oscilou para baixo, o dólar caiu muito. Enfim, diversos outros problemas que afetam lá fora. A sua carteira pode ser afetada aqui, por isso que o ideal é você diversificar, não focar só em uma coisa, tá? Lucas, eu investi em estatais, leis novas são criadas todos os dias, taxas novas, surgiu uma taxa do aço, taxa esse, não sei o que. Pronto, cara. Afetou o investimento daquela empresa repassa para o consumidor, ganha menos dinheiro, consequentemente os acionistas também ganham menos dinheiro, tá? Então, são os riscos da renda variável, tá? Agora, dividendos, cara. Dividendos é uma das formas de você ganhar dinheiro com empresas, tá? Com ações, fundos imobiliários, porque elas pagam os dividendos mensais, no caso dos fundos imobiliários, e ações geralmente pagam de forma trimestral, enfim, ou semestral em alguns casos. Agora, eu também posso ganhar com a valorização da empresa. Imagine que eu comprei uma ação de uma empresa que vale R$100. Então eu tenho R$100 investidos. Mas essa empresa daqui a um ano está valendo R$200. Ela dobrou. Eu ganhei 100% de valorização. Então, por mais que ela não colocou dinheiro no meu bolso, às vezes, através de dividendos, de juros sobre capital próprio, eu posso
vender essa ação, que agora vale o dobro, eu ganhei R$100, ou seja, eu agora estou com 200. Então a empresa ela pode valorizar a cota por conta do lucro dela, por conta do interesse do mercado, ou ela pode me pagar ali de tempos em tempos uma fração do que ela fatura através de dividendos ou outros métodos, tá? Então fundos imobiliários mensais, na maioria deles, são muito mais previsíveis e tem foco em renda, para você ter renda passiva mês a mês, mais parecido com o seu salário, mais parecido com o seu aluguel. Ações brasileiras trimestrais ou de forma irregular, tá? Algumas pagam mais do que outras. Então você tem que ver o yield e outros indicadores que eu vou abordar ao longo de outros vídeos aí no canal, tá? Tem empresas que geralmente pagam bem, que são bem consistentes, por exemplo, bancos, empresas são voltadas a saneamento, energia, que são empresas que as pessoas dependem. Imagina assim, ó, você não pode viver sem energia elétrica, você não pode viver sem água e esgoto, você não pode viver sem bancos, né, o sistema bancário. Então são empresas que estão sempre ganhando dinheiro. Quando as pessoas buscam esse tipo de empresa, você tende a ter um rendimento ali constante, tá? E no exterior, você geralmente recebe de forma trimestral, em alguns casos mais raros até mesmo mensal. Lembrando que dividendo não é dinheiro grátis. Imagine que eu tenho R$100 de uma empresa, e essa empresa me pagou R$10 de dividendos, tá? Foi um dividendo bom, foi um dividendo de 10%. Mas a ação no dia seguinte cai para R$90. Ué, Lucas, então caiu? Sim, isso acontece, tá? A gente, se a empresa for boa, ela continua crescendo e recupera 100, depois vai para 110 e continua subindo. Mas é como se eu estivesse pegando uma parte do meu lucro de forma antecipada via dividendo, para quem quer receber de forma ali mais constante. Tem pessoas que compram ações pensando daqui a 10 anos. Aí ela não se importa muito com dividendos. Tem empresa, por exemplo, a VEG, que é uma empresa bem forte, bem antiga aqui no mercado, que paga um dividendo muito baixinho. E às vezes a pessoa deixa de investir numa empresa como essa porque ela não paga dividendos altos, mas a empresa vem só se valorizando ao longo dos anos, tá? É uma coisa que você tem que fazer a sua própria avaliação. E lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Vamos falar sobre impostos, pessoal. Diferente da renda fixa, que o imposto é retido na fonte, ao vender ações ou fundos imobiliários, você paga ali o imposto de renda, embora sim, tem investimentos que são isentos, eu vou falar sobre isso, tá? Agora um ponto importante, você só paga imposto quando você vende com lucro. Vendeu no prejuízo, você não paga imposto, você tem que se atentar a isso, tá? Ações do Brasil, você tem uma isenção hoje, isso pode mudar em algum momento, de até R$20 mil por mês em vendas isentos. Então, acima disso, eu vou pagar 15% sobre lucro, não é sobre tudo, é sobre lucro, o que eu ganhei, que é o ganho de capital. Ou 20% sobre day trade. Olha o day trade, cara. Fundos imobiliários, pessoal. Eu vou pagar, se eu vender o fundo imobiliário, 15% sobre lucro na venda, tá? Digamos que eu comprei a R$100, hoje ele vale 200. Então eu vou pagar R$100, eu vou pagar 15% sobre 100, porque eu vendi. Mas se eu não vender, os dividendos que eu recebo dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda hoje. Em algum momento pode não ser mais, tá? No exterior, você sempre paga imposto sobre o lucro e geralmente é retido na fonte, diretamente no banco que você está comprando, tá? Então, ao sacar de lá, já é descontado todos os impostos, você recebe já o dinheiro líquido, tudo bem? Tem gente que vive de dividendos. O Luiz Barsi, que é um dos maiores bilionários da Bolsa, aqui no Brasil, inclusive, ele é o maior investidor, pessoa física, ele tem cerca de 4 bilhões investidos, ele é um cara que veio do exterior, imigrante, chegou aqui de família pobre, começou a trabalhar e montou um império dos investimentos. Ele já deu uma entrevista que ele recebe, sabe quanto que ele recebe de dividendos por dia? 1 milhão por dia, 30 milhões por mês. Tem gente que consegue viver muito bem de dividendos. Claro que um cara no patamar dele, ele tem tanta ação, cara, que ele chega a ser um sócio das empresas. Ele tem direito a voto de tanta ação que ele compra. Mas ele começou de baixo, cara. Se você começa de baixo, tem consciência, você pode um dia chegar em um patamar que esse cara chegou. Estratégias básicas que as pessoas seguem. A minha é buy and hold, ou seja, eu compro e não fico vendo cotação todos os dias. Imagina assim, ó, eu comprei a minha casa hoje. Eu não quero saber se na semana que vem ela vale 1 milhão, ou se daqui a um mês ela vale 1,5 milhão. Eu só quero saber disso se um dia eu for vender ela. Então eu não fico olhando sempre, cara. Porque se eu ficar olhando sempre, a cada quedinha que tem, eu vou desesperar e vou acabar vendendo.
Se eu confio na empresa, se a empresa é boa, se eu analisei os indicadores, eu vou comprar e segurar, buy and hold, tá? Essa é a minha estratégia pessoal. Tem gente que foca em dividendos, ela quer receber o máximo de dividendos possível, o mais rápido possível, para formar renda. Ok, uma estratégia válida. Tem gente que foca em ETFs por conta da simplicidade. Tipo, a carteira da pessoa tem muito ETF, pouca ação, ela prefere não fazer o stock picking, que é o quê? Escolher ações individualmente, ou ao invés de comprar só um ETF, tá? E você tem ali outra forma, outra estratégia que é o trading, tá? Que tem alto risco. O trading você pode perder ali tudo no mesmo dia ou ganhar uma grana muito boa, tá? Então, diferente da renda fixa que você viu no outro vídeo, aqui você não tem previsibilidade nenhuma, mas você tem muito mais potencial. Eu posso ganhar muito mais dinheiro, mas eu posso também perder dinheiro. O importante é que nós estamos construindo patrimônio, seja na renda fixa ou na renda variável. Comprar ações de empresas, comprar fundos imobiliários, me torna um pouquinho mais rico todos os dias. E não é sobre quanto eu estou colocando, mas sobre essa capacidade mental de todos os meses, ok, eu vou fazer isso por mim. Porque o meu eu do futuro com certeza vai agradecer quando eu tiver um patrimônio bem estabilizado, tá? No próximo vídeo, que a gente fala sobre investimentos, eu vou falar sobre como montar uma carteira equilibrada, envolvendo renda fixa e renda variável também, porque esse vídeo já ficou bem longo, então a gente tenta separar para que não fique um vídeo muito cansativo. Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau.